Olá, estamos aqui novamente. Meu nome é Elisiane Santos, sou procuradora do trabalho. Nesta videoaula vamos falar sobre as piores formas de trabalho infantil. Primeiro, é importante pensar que a atividade laboral, em razão da natureza e condição em que é exercida, normalmente já traz riscos ocupacionais, mesmo para pessoas adultas. Em relação às crianças, esses riscos eles são intensificados. São maiores, pois sua constituição física e psíquica encontra-se ainda em formação, não plenamente desenvolvida. As crianças e adolescentes são mais suscetíveis à ocorrência de acidentes laborais. Estudos apontam que os acidentes atingem 3 vezes mais crianças do que trabalhadores adultos. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde no último ano revelam situações dramáticas sobre acidentes de trabalho ocorridos com crianças e adolescentes. O Brasil perde 2 crianças a cada mês em consequência de acidentes de trabalho e, portanto, em atividades ilegais e em atividades perigosas, em atividades não permitidas pela legislação em situação de trabalho infantil e em situação de violação de direitos. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, que é realizado através do SINAM, na década de 2007 a 2016, 204 crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos morreram enquanto trabalhavam. 14 deles apenas no ano de 2016. Além destes acidentes fatais, acidentes graves ainda atingem números gritantes, números preocupantes, um total registrado nesse sistema do Ministério da Saúde de 22.721 crianças nesse período analisado. Vejam que esses dados dizem respeito aos acidentes de trabalho registrados no sistema do Ministério da Saúde. Então, possivelmente esses números são ainda maiores, porque sabemos que os casos são subnotificados. Então, este é um dado que, de fato, revela a gravidade e o perigo do exercício da atividade laboral antes da idade mínima estabelecida, e esses dados também desconstroem aquela fala que ouvimos muito, que nada mais é do que um mito sobre trabalho infantil, no sentido de que trabalhar é bom, de que o trabalho não mata ninguém. Lamentavelmente, o trabalho infantil continua assim mutilando crianças e adolescentes e retirando a vida de nossas crianças ainda no Brasil. Além dos prejuízos físicos, dos riscos de acidente laboral, o trabalho precoce também traz prejuízos à formação psicológica e social das crianças e adolescentes. Provoca dificuldades no aprendizado, são muito comuns os casos de evasão escolar. As crianças têm cansaço, sofrem de isolamento em relação a outras crianças, porque normalmente convivem com muitas pessoas adultas, né? Estudos revelam também que as crianças que trabalham normalmente são crianças mais tristes, solitárias, que vivem no mundo adulto. Terminam assumindo responsabilidades muito cedo e assim se endurecem, né? Se embrutecem, perdem o sentido do lúdico, perdem o tempo de brincar, que é um tempo próprio da infância. E como sabemos, o brincar, além de trazer importante contribuição para a construção da personalidade da criança, é extremamente importante para o próprio aprendizado. Vejam que pesquisa realizada pela OIT no ano de 2007 constatou que do universo de trabalhadores resgatados do trabalho escravo naquele ano, mais de 90% havia começado a trabalhar antes dos 16 anos, ou seja, eram vítimas também do trabalho infantil. Uma outra pesquisa que traz um dado muito importante é de que os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas foram vítimas de trabalho infantil, de exploração de trabalho na infância. Em Campo Grande foi realizada essa pesquisa no sistema de medidas socioeducativas no ano 2007, esse índice chegou a mais de 90%. Esses dados também desconstroem um outro mito do trabalho infantil, de que é a fala que ouvimos muito, no sentido de que trabalhar é melhor do que roubar, de que o trabalho é bom para o aprendizado. Como se pode ver, ao revés,
situações reais nos mostram que o trabalho precoce perpetua uma condição precária de vida e de trabalho e de exploração e abre portas, inclusive, para outras violações de direitos. É certo que todas as formas de trabalho infantil devem ser abolidas, por trazerem prejuízos ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Contudo, algumas atividades laborais, em razão dos efeitos mais perversos e nocivos, em que meninos e meninas comprometem sua segurança, saúde e dignidade, são consideradas piores formas de trabalho infantil. Elas estão estabelecidas na Convenção 182 da OIT, ratificada pelo Estado brasileiro, que prevê a proibição da realização dessas atividades para pessoas com menos de 18 anos. São formas de trabalho que devem ser combatidas prioritariamente. O Brasil, assim como os demais países participantes da primeira Conferência Mundial sobre Trabalho Infantil, se comprometeu a eliminar essas piores formas de trabalho infantil até o ano 2016. Contudo, essa meta não foi atingida e novamente foi renovada perante as Nações Unidas até o ano 2025. A Convenção 182 da OIT considera como piores formas de trabalho infantil, basicamente, 4 segmentos de atividades. Primeiro segmento, todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão que envolvam crianças e adolescentes. Segundo segmento, todas as formas de exploração sexual comercial que envolvam as crianças e adolescentes, como utilização, recrutamento de crianças para prostituição, produção de pornografia ou outras situações similares. Terceiro segmento de atividades, utilização, recrutamento ou oferta de crianças para atividades ilícitas, como o tráfico de entorpecentes. E, por último, o segmento que mais nos interessa tratar aqui, que é o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças e adolescentes. O Brasil regulamentou a Convenção 182 da OIT através da edição do Decreto 6481 de 2008. Esse decreto, ele traz uma lista detalhada dessas piores formas de trabalho infantil, que são as atividades previstas genericamente naquela 4ª categoria de atividades da Convenção 182, ou seja, todas as atividades que trazem prejuízos à saúde, segurança ou moral das crianças e adolescentes. Esse decreto, ele traz então uma lista, que é a chamada lista TIP, que elenca 93 tipos de atividades consideradas como piores formas, inclusive o trabalho doméstico. A lista descreve com detalhamento o tipo de atividade, aponta os riscos ocupacionais e as prováveis repercussões à saúde em relação a cada uma das atividades. Vamos destacar aqui algumas atividades muito comuns e que normalmente são invisíveis na nossa sociedade, ainda em razão de todo o histórico que nós vimos na aula anterior da aceitação cultural da naturalização dessas práticas. Primeiro, trabalho doméstico. O trabalho doméstico traz inúmeros riscos à saúde da criança e do adolescente, por isso ele não é permitido para pessoas com menos de 18 anos, é considerado como uma das piores formas de trabalho infantil. A lista TIP aponta como riscos esforços físicos intensos, isolamento, abuso físico, abuso psicológico e sexual. É muito comum, ou melhor, não é incomum, né, a violência sexual praticada no ambiente interno estar associada a situações de trabalho infantil doméstico. As meninas, né, em sua maior parte, a maior parte das crianças submetidas a trabalho infantil doméstico são meninas, a PNAD aponta este dado. Mais de 90% são meninas e mais de 70% são negras. Estão submetidas a todos esses riscos, né? Além da vulnerabilidade à violência, abuso psicológico e sexual dentro do ambiente de trabalho, ainda são muitas vezes submetidas a longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, exposição ao fogo, posições ergonômicas inadequadas, lesões por movimentos repetitivos, dentre outras questões. Uma outra forma muito comum
e que tem se visualizado cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, é o trabalho infantil nas ruas. Como vimos também, já tem uma raiz histórica lá no período pós-abolição, né? A lista TIP define como trabalho nas ruas todo o trabalho realizado em ruas ou outros logradouros públicos, como envolvendo comércio ambulante, guardador de carros, guardas mirins, guias turísticos, posso acrescentar aqui engraxates ou outras atividades. Os prováveis riscos dessa atividade: exposição à violência, a drogas, ao assédio sexual, tráfico de pessoas. Além disso, toda a exposição à radiação solar, porque o trabalho é realizado a céu aberto, né, à chuva e ao frio. Uma vulnerabilidade muito grande de crianças e adolescentes a acidentes de trânsito e atropelamento. Muitas outras atividades estão consideradas, estão listadas nessa lista. Essa lista, como dito, elenca 93 atividades e são consideradas piores formas de trabalho infantil. Como exemplo, podemos citar o trabalho na agricultura, em que as crianças estão em contato direto com agrotóxicos, com intempéries e outros prováveis riscos, em tecelagens, em costuras, onde tem contato com material pérfuro cortante, em serralherias, na construção civil, em borracharias, mecânicas. Há inúmeros tipos de atividades e em determinados locais, em determinados estabelecimentos, que traz algum tipo de risco à saúde e segurança dos adolescentes e das crianças, e por isso são proibidas para pessoas com menos de 18 anos. O trabalho infantil no Brasil, importante também que tenhamos em mente, não é considerado crime. Os exploradores de mão de obra infantil, eles respondem pelos danos causados na esfera civil trabalhista, e é o nosso campo de atuação no Ministério Público do Trabalho. Na próxima videoaula vamos falar sobre isso. Apenas se caracteriza como crime quando a própria atividade ou aquela prática está associada a crimes previstos na legislação penal. Exemplo, uma situação de trabalho infantil associada ao cárcere privado, um trabalho doméstico, por exemplo, em que a menina não pode sair do local. Abuso sexual, exploração sexual comercial, né? A própria condição de trabalho submetida a uma daquelas situações que caracterizam o trabalho em condição análoga de escravo. Então, quando está associado a um tipo penal específico, daí então se pode falar em cometimento de crime. Existe um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, já passou pela aprovação do Senado, que pretende criminalizar a conduta de quem explora o trabalho infantil, mas este projeto ainda não foi aprovado. Quando o trabalho infantil acontece em âmbito familiar, na hipótese de um pai, né, de uma família que explora o trabalho infantil, essa situação ela deve ser orientada pelo Conselho Tutelar, principalmente, né, que é o órgão que tem a incumbência de aplicar as medidas de proteção, né, de orientar as famílias e os pais, e inclusive em situações mais graves, né, onde possa se verificar uma condição de violência, de abuso praticada pela própria família. Essa situação, a partir de uma atuação específica do Ministério Público que atua neste ramo, que é o Ministério Público nos estados, com especialidade na área da infância, né, pode vir até mesmo numa situação crítica a ensejar a perda do poder familiar. Do ponto de vista dos empregadores ou exploradores da mão de obra infantil, estes, como dito, respondem pelos atos praticados, estão sujeitos ao pagamento de verbas que seriam devidas caso se tratasse de um trabalho permitido pela legislação, e principalmente no campo da atuação da tutela coletiva. Esses empregadores ou exploradores do trabalho infantil terão que se comprometer a não desenvolver essa prática, abster-se, né, de realizar a exploração desse trabalho, e também a danos morais coletivos que são revertidos à sociedade.